A segurança nas escolas públicas é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe Renato Nalini, que tem extensa carreira na vida pública, onde foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal e também presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professor de Direito em várias faculdades e secretário estadual de Educação no governo Geraldo Alckmin. Renato Nalini é autor de vários livros e é membro da Academia Paulista de Letras. Agradeço muito a sua presença para nós tratarmos de um assunto delicado, pungente, que foi aquele massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, que causou um grande impacto, gerou uma perplexidade, imenso pesar. Como disse o professor Marco Antônio Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, aqui ficamos devastados, né? Uma palavra muito adequada para expressar a dor compartilhada. A que reflexão nos remete uma tragédia como aquela? Olha, Lídia, eu acho que esse é um alerta para que o Brasil repense a sua educação. Porque as explicações, você viu, de que houve influência da internet, dos jogos violentos, né, dos games violentos. Depois houve alguma sugestão de que os professores se armassem, os funcionários, e o mal teria sido menor. Mas ninguém pensou que esses meninos eram extremamente infelizes em relação à escola de que saíram. Ou seja, a escola deve ser um lugar onde você viva as experiências mais deliciosas, aquelas que a gente traz pela vida, como acontece com a gente, com a nossa geração, não é? Nós tínhamos na escola um lugar de convívio, aquelas amizades que se eternizaram, as professoras que nós adorávamos, que nós guardamos. O que nós fizemos que as crianças detestam a escola? Mas detestam? A Na grande sua experiência, parte, sim, como secretário sim, estadual da educação, no estado mais desenvolvido do país, quer dizer, nós podemos entender que as melhores escolas estão aqui. E mesmo assim o senhor fala isso? Sim, Maria Lídia, porque nós temos 5.400 escolas e o magistério, principalmente o magistério, tem razões para se considerar desprezado. Veja o menosprezo que a sociedade devota hoje ao professor, não é? A família está contra o professor, o aluno agride o professor, o Estado paga miseravelmente ao professor. Não é só uma questão de salário, porque há muita escola que funciona perfeitamente, porque existe algo chamado vocação, né? A pessoa que nasceu para educar e que faz aquilo como missão, como uma verdadeira como se uma tivesse predestinação, uma causa, né? Uma causa. E vê em cada criança seu filho, não é? Existe isso. Mas nós estamos falando de uma rede que tem 5.400 escolas, espalhadas por 645 municípios, um quadro do magistério de 230 mil pessoas, quadro do qual 70 mil pessoas estão afastadas permanentemente, por estresse, medo de violência, síndrome de pânico, depressão, desalento, ou seja, um professor desses... Quantos eu disse? 70 mil estão 70 permanentemente mil. afastados. Muita gente. Muita gente. Agora, hoje... Isso daria quase uns 40%? Sim, e hoje você veja o que existe em relação você falou em acolhimento, né? A criança precisa de carinho. A escola precisa ser reinventada. O que adianta hoje, quando nós temos acesso a toda a informação do mundo e essa quantidade de dados dobra constantemente, o que adianta alguém se considerar o detentor do saber, do conhecimento, manter uma classe disciplinada, quieta, ouvindo uma lição que foi preparada, às vezes, muito tempo atrás, aquilo que ele no Google encontra na mesma hora. Então a escola precisa ser reinventada. Quer dizer, ela não é sequer atraente. Não, ela tem que ser um espaço de construção, um espaço em que a criança, mas principalmente o jovem,
tenha o seu projeto de vida. Agora, eu estou ouvindo o senhor falar bastante, assim, em termos do conteúdo da educação, também da forma, mas o senhor não mencionou a questão da segurança, Sim. né? E fica diante de uma tragédia, quando há uma invasão, como é que aqueles meninos, aqueles rapazes, os assassinos entraram na escola, levando ali a munição, armados, etc. Como é que facilmente eles chegaram ali e fizeram o que fizeram? Aí, nós não devemos ponderar sobre a questão da segurança nas escolas? Não é falta de projeto, Maria Lídia. Eu tentei, durante a minha permanência, restaurar um sistema exitoso aqui no estado de São Paulo, que foi desautorizado por motivo de economia, por uma sensação ou uma percepção de que o policial militar tem que ficar na rua, à vista. E nós tínhamos um sistema de proteção dentro da escola. Esse que o senhor queria implantar? Eu queria restaurar, porque já existia. Já existia. Já existia. E o que ele era? Era o quê? Era assim, o policial militar, alguns morariam na escola, porque várias escolas já têm a casa do zelador e não existe mais cargo de zelador. Então, o policial militar moraria com a sua família, os filhos estudariam ali e ele seria um elemento de ligação, não é? Seria outra coisa. Com o sistema de segurança da Secretaria da Segurança. E esses policiais militares, eles foram treinados para serem mediadores, porque hoje a Polícia Militar tem escolas de elevado grau de profissionalização, são escolas muito boas, sérias, né? Mas isso não foi permitido. Sequer uma assessoria. De quê? Problema de dinheiro? Pública, aquela percepção de que o lugar do policial é ficar na rua para dar sensação de segurança. Só que esquece-se que as escolas têm 2.000, 3.000 alunos, que tem um entorno, todas essas famílias, toda essa vizinhança, e a presença do policial militar ali, mas um policial treinado, um policial com adequação, com vocação para conversar com crianças, para se relacionar com a família da criança, era um elemento que atenuaria todos os conflitos, porque principalmente a criança, ela respeita a farda, né? Mas isso não foi autorizado. É interessante. O poder público, o governo do Estado, tem a consciência da vulnerabilidade? Por exemplo, isso que aconteceu em Suzano é uma referência do quanto as escolas públicas, principalmente, estão vulneráveis pela falta da garantia da segurança, ou cobrar do Estado garantia de segurança não é sequer legítimo, uma vez que segurança beira o imponderável também. Não, Maria Lídia, eu diria que nós temos um grande defeito no Brasil, não só em relação à educação, mas nós temos assim propostas edificantes, nós temos uma retórica eloquente, nós temos um discurso bastante saudável em relação à educação, mas na Quando prática... Quando o senhor fala nós temos, quem é? O poder público tem? Quer dizer, o poder público é bom de bico? É isso que o senhor está dizendo? Ele está em todos os discursos. Veja assim, todas as propostas de qualquer candidato não fala o único problema brasileiro é a educação, e é mesmo. A educação resolve problema de violência, resolve problema de segurança, resolve problema de saúde, resolve problema ambiental, saneamento básico, tudo melhora com a educação. Mas a educação não é levada a sério. Não é só pelo governo, Maria Lídia, porque a educação, direito de todos, é dever do Estado, da família e da sociedade, não é? A família hoje, evidentemente há exceções, toda generalização é perigosa, mas grande parcela dos pais, das crianças, da rede pública, estão interessados em que as crianças tenham condução e que tenham uma alimentação, que tenham Sim, mas isso tem uma relação direta também com pobreza, empobrecimento na sociedade. Sim. Ou seja, a maior parte dos pais não tem condições de acompanhar o desenvolvimento do filho. Não está muito interessado em saber se o filho está aprendendo. Não está interessado ou não tem condição? Não tem condições também, mas também há um desinteresse. Ou seja, eu estou certo de que meu filho está na escola, então não tenho mais nenhuma obrigação, não é?
quando a presença da família junto à escola resolve tudo. Agora, para que haja essa presença, quem tem que promover esse tipo de interlocução é a própria escola. Sim. Organizar eventos, atrair os pais. Outro projeto Agora, mas excelente. Isso tem que fazer parte de um sistema educacional. Sim, mas o problema, Maria Lídia, as escolas Lídia, chamam os pais, abrem espaço. O que acontece no Brasil é a reinvenção da roda a cada gestão, né? Se um programa dá certo, mas ele está vinculado a alguém que outro o implementou, governo, então vamos começar outra vez. Para colocar outra marca, outra marca. Novas ideias, Eu me lembro disso na época da Marta Suplicy com os CELS aqui, Sim. em que era um projeto muito interessante, que era um período integral para as crianças, inclusive aberto nos fins de semana para aquela comunidade. E a participação também da comunidade na gestão, inclusive, da utilização daquele espaço. Os pais junto dos filhos no lazer, no fim de semana. Escola é bacana, família. não é Sim, isso? Isso mas acabou tudo existiu isso, né? na rede estadual. Na gestão seguinte, acabou. Na rede estadual, há o projeto Escola da Família, que funcionou muito bem, mas aos poucos foi sendo desidratado, né? Que é a palavra da moda. Outra coisa que foi feita e funcionou bem, adoção afetiva. Você ter empresas, instituições, clubes, igrejas, até pessoas físicas. E tem interesse essas instituições? Houve 1.300 adesões. É só você sair da secretaria, o programa é defenestrado. Ou seja, se você não está ali sustentando, olhando, visitando e dizendo que é um programa da pasta, desaparece. Como desapareceu o Cozinheiros da Educação, que em plena máfia da merenda, Janaína Rueda veio e começou ela mesma. Ela é tão vigorosa, né? Cheia de vida. Devolvendo à sociedade aquilo que ela auriu numa escola pública. Então ela fez 10 receitas que ficaram bonitas, sedutoras, nutritivas, atraentes gostosas, para as crianças, tudo. Né? Treinou as cozinheiras, um clima maravilhoso. A partir daquela implementação... Mas isso foi implementado em que amostragem? Nós começamos numa escala que conseguimos atingir toda São Paulo, depois a grande São Paulo, e de repente volta a se comprar carne congelada, substâncias de discutível benefício, teor nutricional e também com química que pode não interessar ao desenvolvimento da criança. Agora, doutor... Ou seja, é uma política pública que não tem o carinho de quem manda, não é? Isso precisaria ser um projeto pessoal da pessoa que tem carisma para impor. Mas quem tem carisma? Alguém ouve o senhor? Por exemplo, mudou o governo. O Dória não chega a ser exatamente um adversário mesmo, partido PSDB. O senhor foi secretário de um governo de PSDB. O senhor foi chamado alguma vez para uma troca de ideias? Não. Houve uma transição? Nós estávamos fazendo isso, estava dando muito certo, isso não estava indo muito bem. Mas houve isso? Não, não houve. Uma troca da experiência vivida para aquele que está chegando? Não, a partir eu saí em abril junto com o governador Geraldo Alckmin. A partir daí, uma série de projetos da secretaria foi desativada. Quer dizer, a sua transição foi para Márcio França. Sim. Foi para o vice que assumiu. Sim. E não houve? Não. A partir daí foi desarticulada uma série de benefícios, troca de pessoal. Agora, vamos voltar para aquela questão da violência, doutor Naline. A sociedade está cada vez mais violenta e não é só a brasileira, basta olhar para o mundo. Sim. Nós estamos vendo que existe assim, um crescimento de expressão da violência, que quer dizer da insatisfação, de uma revolta, de sentimentos, de comportamentos desajustados, de pessoas que expressam isso e chegando num limite, num radicalismo, que é a matança, que são os atos, em alguns lugares, chamados de terrorismo, quando tem o fundamento político, ou de uma vingança pessoal, como aconteceu na Holanda, o cara falou, por causa do problema familiar, não sei o quê, ou aqui, que ainda não entendemos direito o que exatamente motivou aqueles 2 assassinos jovens lá em Suzano. Essa violência da sociedade, ela
ultrapassa o muro escola e o que acontece dentro da escola é previsível exatamente porque naquele microcosmos da escola é a reprodução do que existe do lado de fora? A gente pode falar isso? Talvez seja pior, porque vamos imaginar que uma escola tenha alguns professores ou alguns profissionais da educação que queiram manter uma disciplina de acordo com os parâmetros em que nós fomos criados. A geração de hoje é completamente diferente. Então, esses alunos podem ter sido assim, chamados a atenção por indisciplina, podem ter sido suspensos. Bom, mas isso é recorrente em escola desde sempre. Sim, mas hoje nós estamos, Maria Lídia, numa sociedade em que não se pode admoestar ninguém, não se pode divertir, não pode chamar atenção, tudo traumatiza, tudo traumatiza. Então, aquilo que era normal, você veja, a gente caminha, houve castigo físico, palmatória, ajoelhar em milho, ficar em silêncio. Bom, aqui é para esquecer, né, tudo isso, né, não repetindo. Veja, hoje não se pode chamar atenção, não se pode fazer nada. Eu li, não sei se é verdade, que um dos meninos tinha um problema de acne, né? Aquela espinha normal de na adolescência, previsível. Né? E que alguém poderia zombar. Que é muito comum entre jovens. Dar risada da cara do outro. É gordo, é magro, usa óculos, é quatro olhos, é pirata, é qualquer coisa, é manco. Sociais, tem tudo. Jovem, sim, criança, vai em cima da vulnerabilidade, sim, do outro e se afirma. Sim. Agora, é a educação quem vai ensinar que esse não é o caminho. Sim. Né? Então, mas nós temos a volúpia da avaliação, da capacidade mnemônica, ou seja, nós queremos que as crianças decorem e depois saibam responder exatamente aquilo que foi transmitido, para que depois possa haver uma avaliação, porque depois essa avaliação vai se converter num ranking e vai haver um faturamento político em cima da escola bem avaliada, não é? E os professores, não é isso, né? Os professores vão ganhar um bônus se a escola vai bem, e com isso, em muitas escolas, a criança diferente é excluída, porque ninguém quer alguém que venha ali comprometer a avaliação. Ou dar trabalho, né? Ou dar trabalho. Ou dar trabalho. Entendeu? Ou dar trabalho. Então, aí nós não estamos cuidando das competências socioemocionais, ou seja, hoje, se a informação está toda disponibilizada, o professor tem que ser um indutor, alguém que incentive a curiosidade e que decida as dúvidas, que oriente e que faça com que o aluno elabore o seu projeto de vida. O que é que você sonha? O que é que você quer ser? Você está contente? Nós não nos preocupamos se o nosso aluno está contente. Nós queremos que ele decore alguma coisa e que ele faça uma prova a cada 2 meses mostrando que ele aprendeu, por exemplo, os afluentes do Amazônia, ou então os que ele, com 3 toques, pega no telefone dele. Ele está muito mais atualizado do que qualquer Agora, professor. eu não posso ter, nós temos 2 minutos, e eu quero ouvi-lo sobre algo que está sendo debatido e que eu tenho lido e que as pessoas estão preocupadas, que é a cobertura da imprensa, da mídia, para caso calamitoso como esse que aconteceu em Suzano, numa escola pública. O fato das reportagens, falarem os nomes das pessoas, dos assassinos, sim, mostrar a imagem deles. A imprensa precisa parar, refletir, para ter mais cautela, porque comprovadamente isso pode estimular novos casos, considerando que possa existir pessoas com desajuste de comportamento, sim, que busquem notoriedade, mesmo que seja depois de mortos? Mas o ofício da mídia, pelo menos da mídia tradicional, espontânea, Maria Lídia, é separar o lixo das coisas boas e prestigiar o lixo, não é? Então veja quantos criminosos... Mas eu já acho que o senhor generalizou. Não, estou falando de alguma. O senhor está pondo no ofício da mídia, é isso? Não, eu falei de certa mídia. De certa, mídia. De certa, sim. Quantas vezes o criminoso já foi capa desses periódicos semanais e aquele menino que foi bem na escola mereceu alguma menção? Então o que adianta estudar se o traficante está ali
festejado. Quer dizer, o reforço positivo não está para o bem. Não. Não está para o bem, está para o mal. E a comunicação, ela tem uma obrigação constitucional de ser formativa, de ser educadora, e não só de fazer esse alarde e celebrizando o mal. Hoje a primeira-ministra da Nova Zelândia falou que não vai pronunciar o nome daquele australiano que matou 50 pessoas. Está certíssima. E nós deveríamos seguir por esse caminho. Vamos refletir sobre isso, certamente. Eu espero ainda aqui entrevistar mais sobre isso, debater, porque eu acho que é uma reflexão importante. Doutor Nalini, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito importante por tudo que o senhor disse, pelo que nos trouxe de novo e pelos subsídios para a nossa reflexão. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Laerte.